Não andeis ansioso por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossos pensamentos e a vossa mente, o vosso intelecto em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é uma palavra boa que eu desejo e o meu voto e a minha oração ao nosso Deus e Pai, que estás no céu, e nosso Senhor, que está à direita dele, e o Espírito Santo, que habita no meio do povo, que adentra os tabernáculos de carne, você, a mim, esse Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Renovador, possa transmitir a você quantas as lutas, quantas as batalhas, quantas são as batalhas ferrenhas que você tem enfrentado, né? Você pode estar hoje dizendo: nossa, como eu vou transpor essa situação? Como eu vou vencer essa dificuldade? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser daqui a um ano? Olha que dificuldade que eu estou. Olha que problema que eu estou passando. Mas existe uma esperança. Existe um Deus que está acima dessa circunstância. Está acima dessa luta que você está passando. E Ele está dizendo para mim e para você que nada para Ele é impossível. Você acredita? Você tem esperança? Você tem fé? Você confia que existe um Deus que tudo pode? Criador dos céus, da terra, dos mares, e que tudo fez a um propósito, e que nada foge ao teu controle? Você tem essa esperança? Você tem essa fé? Você acredita nesse Deus? Então, vamos meditar comigo na palavra de Deus. E a palavra para mim e para você hoje é: não andeis ansioso por coisa alguma, por coisa nenhuma, por nada. Antes, seja o teu pedido, ou seja, em oração, em conversa com esse Deus, através da oração, qual que é a sua necessidade, qual que é o seu pedido, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua circunstância. Sabe você aí mais do que eu. Então, em oração, ou seja, em conversa com o soberano, através da oração, da súplica, da intercessão, já com ação de graça, porque você pode fazer o pedido a esse Deus, como o salmista no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, ou seja, elevo meus olhos para as dificuldades, para os boletos que não fecham no final do mês, para as contas, para as portas que não se abrem, para as dificuldades, para as necessidades das mais variadas. Elevo os meus olhos para tudo isso, mas quando eu olho para o alto, de onde me virá o socorro? E eu já com ação de graça, como o salmista, o meu socorro vem do meu Deus, que criou os céus, a terra, os mares, o universo, e que até o problema, até a dificuldade, até a circunstância, quem criou foi o meu Deus. E muitas das vezes as circunstâncias e as dificuldades, as necessidades são pedagógicas. Muitas das vezes você está no deserto, está ali na aflição, e ela é para te ensinar a ser resiliente, ou seja, para te ensinar a ser mais forte, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos transpor. Porque muitas das vezes quando passamos por dificuldade, por desertos, por situações carrancudas, isso vai nos treinar para lá na frente ensinar. Para lá na frente poder chegar nos nossos irmãos, nos nossos parentes, famílias, familiares, parentescos. Ó, eu venci essa dificuldade. E eu aprendi que nessa dificuldade dá para se fazer assim. Então vamos fazer assim porque vai dar certo. Porque quando eu ando ansioso,
Então não andeis ansioso por coisa alguma. Quando eu ando ansioso, significa que eu tirei a centralidade de Deus. Significa que a fé, a esperança, não estou com ela. Eu não estou com fé, não estou com esperança, não estou com amor. Porque o amor lança fora todo medo. Diz 1 de João 4,18. Quando eu tenho amor, tenho esperança, tenho fé no Deus que tudo pode. Então o amor lança fora todo medo. Quando eu vou para João, 1 de João 4,8, a essência do amor é o próprio Deus. Então, quando eu tenho Deus dentro de mim, dentro do meu intelecto, dentro do meu coração, então eu vou esperar nesse Deus, porque o medo é um espírito e ele precisa ser vencido. O medo não me faz eu chegar a Deus. A ansiedade não me faz chegar até Deus. Pelo contrário, me afasta desse Deus. Pelo contrário, me afasta do que Deus pode fazer. Então, o que é que essa palavra hoje de comando para mim e para você nos alerta? Que nós precisamos não andar ansioso por coisa alguma, mas precisamos andar confiante que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus tem, né? Muitas das vezes tem pessoas e até pregadores, que falam que o medo, ele é de uma certa forma temperado, ele vai fazer com que a gente não se lance para situações de risco. Mas eu não concordo com isso, porque de Gênesis a Apocalipse, o conselho do manual do ser humano é bem outro. O amor lança fora todo o medo. Não é um medo parcial, não é medo. Não, o amor lança fora todo medo, ou seja, a presença do nosso Deus, que é o amor em pessoa, é a essência. Coríntios 13:13, aí chegarão até as mansões celestiais, até os portões celestiais. A fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior. E o amor vai para a eternidade. Porque a fé vai nos levar até Deus. A esperança também. Mas o amor vai levar para a eternidade, porque é o próprio Deus. Então, quando nós amamos a Deus, e maior ainda não é o nosso amor por Deus, maior ainda é que ele nos amou, ainda nós arredio, ainda nós em pecado, ainda nós com o coração duro, né, de dura serviço, ele já tinha nos amado. João 3,16 diz que Deus amou todo mundo, todos nós, independente se somos obedientes ou não, se pecamos ou não, ele ama a todos. Não quer dizer que ele vai salvar a todos, porque o que nos separará do amor de Deus? Romanos 8:36. Será a morte? Será as potestades? Será as aflições? Será a fome? Será a nudez? Será a miséria? Nada nos separará do amor de Deus. Ou seja, ele vai continuar nos amando, ainda que nós quebramos princípios, ainda que nós não aceitamos e ainda que vamos para o inferno porque não nos rendemos aos seus cuidados e não nos entregamos. Ainda que, pois ele continua nos amando, nada vai nos separar desse amor, porque a essência desse amor, a essência desse Deus continua e vai prevalecer, vai se preservar para a eternidade. Mas nós, quando nos rendemos a este amor, então somos perdoados e por isso vamos entrar aqui em Lucas, capítulo 15 e versículo 27. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O contexto dessa palavra, lembrando que acabamos de mudar, mas faz parte do nosso aprendizado aqui hoje, né? Vamos entender o que o Senhor quer nos dizer, o que o Espírito diz às igrejas, e vamos ouvir, e vamos deixar entrar no nosso coração para que produza vida, para que essa vida nós possamos colocar em prática e assim sermos transformados por essa palavra, por esse ensinamento, por essa instrução desse dia de hoje, para o louvor do nome do Senhor,
para que possamos produzir bons frutos na obra para a nossa vida. Porque tudo que possamos produzir vai reverberar em nossa vida. E mais interessante, na vida dos nossos próximos. Vamos transbordar. E esse é o propósito. Esse contexto diz que um filho, né? Existia 2 filhos, um mais velho e outro mais moço. E o Senhor Jesus, nessa parábola, ele disse que um filho pediu ao pai a tua herança. E recebendo a tua herança, ele saiu para uma terra longínqua. E ele foi gastar essa herança. E ele gastou com as meretrizes, com as prostitutas, nas casas de bebedice, nos jogos, nas jogatinas. E quando ele acabou, aí ele contraiu bastante amigos quando ele estava com dinheiro. Parecido com a nossa história hoje, concorda comigo? Muitos amigos perseguiu ele e foram nas jogatinas, nas casas noturnas, beberam, farrearam, jogaram bastante, usaram ali a promiscuidade, né? As mulheres da vida. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha alegria, ele tinha bebida, ele tinha sexo, ele tinha farras, ele tinha boa conversa. Mas quando acabou o dinheiro, acabou também as amizades, se afastaram todos. Acabou o dinheiro, acabou também as bebidas, as alegrias. Quando ele tinha dinheiro, quando acabou o dinheiro, também acabou as meretrizes, acabou as casas noturnas. E esse filho mais novo chegou a um ponto de desejar comer a comida que se dava aos porcos, a comida que se dava aos animais. Na casa do pai dele, ele se lembrou que tinha muita fartura, inclusive para os empregados, inclusive para os servos. E ele um dia, ali desejando comer a comida dos porcos, porém ele passava fome, porque nem a comida dos porcos ele tinha. E ele estava ali jogado na lama e apenas a lembrar que na casa do seu pai tinha muita fartura, tinha muita abastança e que tinha muita comida e muita bebida. E aí ele lembrou, se arrependeu, voltar-me-ei para a casa do meu pai, ainda que ele não me aceite como teu filho, mas me arrependerei e desejarei pelo menos ser tratado como um servo do meu pai, porque o servo do meu pai é tratado melhor do que eu estou aqui agora. Esse menino arrependido voltou à casa do pai. E é interessante que o pai, antes que esse filho voltasse, ele todo dia ele ia à porteira e aguardava o teu filho. Todos os dias ele fazia isso, aguardando o teu filho. Mas um dia ele viu o teu filho voltando e ele muito se alegrou. E quando o teu filho voltou e chegou, se arrependeu: pai, pequei contra os céus, contra a terra, e desejo ser tratado como um dos seus jornaleiros, um dos seus servos, um dos seus empregados, porque aonde estou está muito difícil. Eu desejo comer a comida dos porcos, a comida que se dão aos animais, e ainda assim eu não consigo. Eu estou sofrendo, estou na rua da amargura. Me arrependo, pequei contra os céus e a terra, e desejo ser tratado, ainda que seja como um de teus empregados. Mas o pai o abraça, e o pai muito se alegra, e diz aos seus empregados: lave o meu filho, aleluia, lave o meu filho, dê um bom banho nele, perfume ele, faça a barba dele, faça o cabelo dele, coloque um anel no seu dedo, porque o meu filho estava morto e reviveu, o meu filho estava perdido e foi achado. Mate o bezerro cevado, e vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete, porque o meu filho voltou, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, eu sinto a presença do Senhor falando a vocês aí. Aleluia. Espírito Santo, continue nos alegrando com essa parábola que o nosso Senhor, quando estava aqui na terra,
deu essa parábola. Para que possa entender você, que mesmo que você errou, mesmo que você pecou, mesmo que você falhou, quando os discípulos perguntou para Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E na oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O quanto o Senhor, quanto tu tem nos perdoado, nosso Pai. Quanto tem nos perdoado os nossos pecados. Quão grandes foi os perdão que tem dado. E tu diz pela tua palavra em Mateus 6, capítulo 6, versículo 15. Se nós não perdoarmos os nossos, aqueles que nos têm ofendido, o Senhor sequer vai ouvir a nossa oração. Então eu perdoo aqui agora todos que me abandonam, todos que me ofendem, todos que me apontam o dedo. Eu desejo perdoar cada dia, ainda que eles não me perdoem. Eu desejo perdoar cada um, cada uma. Sim, no nome de Jesus. É o que me faz o Espírito Santo lembrar e gravar aqui nessa palavra. E ali, esse filho foi perdoado. Esse filho colocou-se um anel de honra. Esse filho foi lavado, perfumado, barba feita, cabelo feito. E o pai fez um grande banquete. Porque estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Quando nós nos arrependemos, o nosso Deus nos perdoa. E ele não perdoa uma, porque ele diz para os discípulos, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, isso por dia. Esse é o nosso dever, a nossa missão. Então, se nós, comedor de arroz e feijão, né? Nós humanos, falhos, o Senhor diz para nós perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. É sinal que ele vai nos perdoar e perdoar e perdoar. É claro que eu não quero comer as bolotas do porco. É claro que eu não quero ficar quebrando os princípios. Não, eu quero seguir aqui. Eu quero vigiar e orar, sujeitar a Deus, submeter a Deus, à vontade de Deus, aos princípios, aos leis, aos mandamentos, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Isso é o que eu quero. Mas se você, meu irmão, se você servo, se você serva, foi lá e gastou tudo que o Senhor te deu e precisa se arrepender, pode se arrepender que Deus vai te perdoar. Ainda que como Davi, vai colher as consequências. Ainda que como eu perdi meu olho direito, são colher, né, as consequências. Mas o importante é você se arrepender e voltar para a casa do Pai. Voltar para os braços do Pai. Voltar para o amor do Pai. Porque Ele vai te perdoar. Aleluia. Um coração quebrantado. Um coração sincero. O Senhor vai perdoar. Quantas vezes for necessário. Mas lembra de uma coisa. Você só vai conseguir ser perdoado se você estiver vivo. Você está vivo? Você está falando? Se arrependa no pó, na cinza. E o Senhor vai te perdoar. Essa é a palavra de hoje. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes o teu pedido seja em oração, em ação de graça, em súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansioso, porque a ansiedade é uma doença, o medo é uma doença, o medo é um espírito, você precisa expulsá-lo, porque quem anda com Deus anda esperançoso, anda na fé e na coragem do Deus soberano. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não tenha medo de nada, porque eu, seu Deus, se atentamente ouvir as vozes e as letras dessa palavra, no livro dessa lei, e sentado aos teus, ensinando, então eu serei o teu Deus. E onde a tua mão tocarei a minha, e prosperarei. Onde o teu pé pisar, o meu pisará também. Eu sou o teu Deus que caminhará contigo, diz o Senhor, nesse dia, para mim e para você. Receba essa palavra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Volte para a casa do Pai. E assim, como antes de terminarmos, nós vamos meditando no Salmo 119, que é um hino à palavra de Deus. E eu quero te chamar para ler Salmo 119, e hoje vamos ler o versículo 4, na sequência, né?
que estamos lendo aí. É o único capítulo da Bíblia que tem 176 versículos. O hino da palavra. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observamos. Quem ordenasse os mandamentos? Deus. O nosso Deus ordena os mandamentos. E onde estão? Na Sagrada Escritura. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? Não adulterarás. Resumiu Jesus Cristo, o Yeshua. Aqueles que me andam, que me amam, seguem os meus mandamentos, João 14, 15. E amarás a Deus sobre todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com todos os teus bens, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse resume os 10 mandamentos. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, então significa que você prioriza a Deus. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, significa que você não vai idolatrar, que você não vai quebrar as leis e os princípios, os mandamentos de Deus, né? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai furtar, não vai roubar. Então você vai seguir os 10 mandamentos. E quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, significa que aquele mal que você não quer para você, não vai fazer para o teu próximo. Então você não vai mentir para o teu próximo porque você não quer que mintam para você. Você não vai roubar do seu próximo porque você não quer que roubem o seu. Você não vai machucar o teu próximo porque você não quer que te machuque. Então, resumindo os 10 mandamentos. Muitos dizem que no tempo da graça não precisa cumprir os 10 mandamentos. E Jesus, no Novo Testamento, diz essa palavra: amarás a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com toda a tua razão, com todos os teus bens, e ao teu próximo como a ti mesmo. Cumpre-se os 10 mandamentos do Velho Testamento, as leis. A única coisa que não é para cumprir é os sacrifícios, os holocaustos. Por quê? Porque hoje nós damos sacrifícios de louvor ao Senhor, porque Ele já é o Cordeiro Imaculado, que já verteu o teu sangue na cruz do Calvário, quando consumou, morreu por mim e por você. Então aqui nesse versículo 4 de Salmo 119 diz: tu ordenaste, tu quem? Olha aí, letra maiúscula, Deus, ordenaste os mandamentos. Para quê? Os mandamentos é uma ordem para ser seguida, para que diligentemente, ou seja, de forma cuidadosa, de forma diligente, de forma contínua, de forma diária, os observemos, ou seja, eu, você, todos devem observar. E se observam os mandamentos para quê? Para colocar em prática. Essa é a palavra do Salmo 119, versículo 4, para que nós possamos observar atentamente as leis do Senhor. E diligentemente, ou seja, de forma meditando, ruminando, cuidando, para colocarmos em prática na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Essa foi a mensagem, o estudo para hoje, sentindo aqui a alegria da salvação, o sentimento do Senhor e podendo compartilhar esta palavra com você, palavra que não é minha, mas é do nosso Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te consagre, na autoridade do nome de Jesus. Shalom Adonai.